Olá pessoal, então vamos àquela aula prometida, né, sobre a equação de Rayleigh, que é o nosso módulo 28, começando as questões na página 216. Então isso aqui é um estudo de lentes, né, nós estamos fazendo um estudo de lentes. E a equação de Rayleigh é uma equação especial para se calcular a vergência, a potência das lentes, a partir de dois aspectos muito importantes. O primeiro é o índice de refração do material que a lente é feita, tá? Então, normalmente, hoje em dia, as lentes são feitas de acrílico, mas antigamente, por exemplo, eram feitas de vidro, não tinha essa tecnologia do acrílico ainda, né? E dependendo do material que você usa, você vai ter um grau diferente. Tá? Outra coisa que determina o grau da lente, a potência da lente, a vergência da lente, como queira, é a curvatura que você dá na lente. Então essa equação chamada equação de Rayleigh, também conhecida como equação dos fabricantes de lentes, vai levar em consideração esses dois aspectos, índice de refração do material e curvatura das faces das lentes, tá bom? Vamos ver como é essa equação? Então vem aqui na lousa comigo, ó. 1 sobre F, tá? O inverso do foco é a vergência, lembra disso? Vergência é o inverso do foco. E na equação você leva em consideração o N da lente, o N do meio, menos 1, vezes 1 sobre R1, mais 1 sobre R2. Vou explicar a equação do Rayleigh para vocês. Esse índice de refração, esse N aqui em cima, é o índice de refração da lente. Então se você tiver fazendo o cálculo da vergência de uma lente de acrílico, vai entrar o índice de refração do acrílico. Tá? Se for de vidro, vai entrar o índice de refração do vidro. Aqui embaixo é o N do meio. Normalmente o meio é o ar, né? Você vai usar um óculos, você vai usar uma lente, no meio o ar, então esse N de baixo costuma ser 1. Tá? Em alguns casos pode ser que seja proposto um outro meio, mas na grande parte dos casos vai ser o ar. R1 e R2 são os raios de curvatura, da lente, tá bom? Quando você tiver uma lente plano, né, convexa ou plano côncava, aí vai ter um raio só, porque o outro lado é plano, então você não tem raios dos dois lados, certo? Então, lentes plano côncavo ou plano convexa vai ficar um raio só, mas se for bicôncava, você vai ter dois raios iguais, se for biconvexa, dois raios iguais. Se for côncava convexa ou convexa côncava, aí dois raios diferentes, podem ser dois raios diferentes, e um positivo, outro negativo. Aí depois eu mostro para vocês como é que você define esse sinal. Tá legal? Vamos para a questão então? Ó, questão número 1, que diz o seguinte. Do lado de fora, pelo vitrô do banheiro, um bisbilhoteiro tenta enxergar seu interior. Frustrado, o xereta só conseguiu ver as múltiplas imagens de um frasco de shampoo guardado sobre o aparador do box, a 36 centímetros de distância do vidro. De fato, mal conseguiu identificar que se tratava de um frasco de shampoo, uma vez que cada uma de suas imagens, embora com a mesma largura, tenham altura, tinha a altura que no original é de 20 centímetros, reduzida a apenas, né? Então, essa primeira questão nos dá algumas informações do texto, que é a distância do objeto, que é o vidro de shampoo, a lente, né, que é aquele vidro canelado, aquilo são diversas lentezinhas plano-côncavas, certo? São lentezinhas assim, ó, quer ver? São lentezinhas assim, vou desenhar uma delas só aqui para você ver, né? O vidro canelado é cheio dessas lentezinhas plano-côncavas, certo? E ele dá essa distância, né, 36 centímetros, que a gente chama de P, é a distância do objeto à lente. Né? E aí ele dá também o tamanho, a altura do vidro de shampoo, que é 20 centímetros, e que é a altura da imagem. Bom, o que a gente precisa fazer antes? A gente precisa calcular o foco, né? O foco dessa lente. Para calcular o foco, tem as informações desse quadro verdinho. Informações. Suponha válidas as condições de estigmatismo de Gauss e que os índices de refração absoluto do vidro e do ar sejam, respectivamente, 1,5 e 1. Né? Então, o N da lente, que é o vidro, 1,5, e o N do meio, né, que é o ar, igual a 1. Tá? Essa lente
gente tem um raio só de curvatura, que ele dá aí na figurinha do lado, 2 centímetros, certo? 2 centímetros é o raio de curvatura, beleza? Bom, vamos usar então o raio aqui no lugar do R e vamos calcular o foco. Então vai ficar 1 sobre F igual 1,5 dividido por 1 menos 1 vezes 1 sobre 2, que é o valor do raio, né? Tem um raio só, então 1 sobre 2. 1,5 por 1 dá 1,5, menos 1 dá meio, então 1 sobre F vai ser igual a meio vezes 1 sobre 2, que é igual a 0,25 centímetros. Então está aqui o foco dessa lente. E agora nós vamos achar o I, né? Finalmente já temos na verdade temos 1 sobre F, né? A gente tem que inverter para achar o F. A gente tem que inverter. Então F vai ser 1 sobre 0,25, que é igual a 4 centímetros. É o valor da distância focal. Aqui é 1 sobre F, deu 0,25. Meio dividido por 2. Aí eu inverto, fica 1 dividido por 0,25, que é a mesma coisa que 4 centímetros. E agora, para achar o I, aquela relaçãozinha do aumento. I sobre O igual a menos a F sobre F menos P. Sobre F menos P. Só tem um detalhezinho, gente. Quando a lente é divergente, né, uma lente de bordos largos, o valor é negativo, né? Esse negativo já poderia vir desde aqui para o valor do raio, ó, né? Por ser uma lente divergente, raio negativo. Então isso faria com que o resultado desse menos 4, tá? Isso faz diferença aqui agora, porque o I é quem a gente quer, o O vale 20, o F menos 4 e aqui menos 4 menos 36, que é a distância do objeto aqui, ó, tá? Aqui vai dar menos 40, então o I vai ser igual, menos 40 vem para cá, menos 40, certo? E vai ficar menos 40 vezes I igual 4 vezes 20, menos 80. Isso quer dizer que I é menos 80 por menos 40, que é igual a 2 centímetros. Então está aqui o tamanho da imagem do shampoo que ele vai ver, né? O shampoo tem 20, mas ele vai ver apenas com 2 centímetros. Alternativa D para essa primeira questão, que usou duas equações. A do Halley, para a gente descobrir primeiro o foco, certo? O valor da distância focal da lente. E depois a do aumento linear, para a gente descobrir o tamanho da imagem. Beleza? Certinho? Vamos mais uma? Vamos ver mais uma. Vou apagar aqui. Vamos lá. Muito bem. Questão número 2. Uma lente biconvexa. Olha a biconvexa aqui, gente. Ó, ela é assim. Lembra dela? Uma lente biconvexa simétrica tem raios de curvatura iguais a meio metro. Então R1 igual a R2, que é igual a 0,5 metros. O índice de refração do material da lente é 1,5. Então N da lente, 1,5. Quais as características da imagem de um objeto real a 1 metro de distância do centro dessa lente? Então B igual 1 metro. E a gente quer as características da imagem. Qual é a primeira coisa a fazer? Calcular o foco novamente, usando a equação do Halley. Então vamos lá. 1 sobre F igual N da lente sobre N do meio, menos 1, vezes 1 sobre R1, mais 1 sobre R2. Certo? Substituindo os valores, o N da lente, 1,5, 1. Aqui vai ficar 1 sobre meio mais 1 sobre meio. Valores positivos porque são raios de curvatura de uma lente de bordos finos, uma lente convergente. Então, positivo, tá bom? Belezinha? Bom, como é que fica aqui? 1 sobre F igual 0,5. 1,5 menos 1, 0,5. 1 sobre meio mais 1 sobre meio dá 2 sobre meio.
2 dividido por meio vai dar 4. Certo? 2 dividido por meio dá 4. Invertendo tudo, aqui dá 4,5, vou inverter tudo, F igual a 1 sobre 4,5 metros. Tá? Metros. Tudo bem? Certinho até aí? Beleza? A coxinha está aqui. Muito bem. Agora, nós vamos fazer 1,5 menos 1 dá meio, 2 sobre meio vezes meio. Opa, tem algum detalhezinho aqui. Ah, tá aqui, ó. Espera aí um pouquinho. É meio vezes 2 sobre meio. Vezes 2, né? 1 sobre meio mais 1 sobre meio, 2 sobre meio. E aí, meio corta com meio. Isso vai dar 2, certo? Isso vai dar 2. Muito bem. Então, o foco vai ser 1 sobre 2. Aí eu inverto 1 sobre 2 metros ou 0,5 metros. Então, está aqui retificado o valor da distância focal é meio metro. Tá? E agora, vamos calcular as características da imagem, né? Você tem um objeto a 1 metro de distância, aliás, ó, se você for ver bem, nem precisa perder muito tempo com isso. Porque se o foco é meio metro e você colocou um objeto a 1 metro, você colocou o objeto aonde? Em cima do ponto antiprincipal. E o que acontece quando você coloca o objeto em cima do ponto antiprincipal? Você vai ter uma imagem real, invertida, de mesmo tamanho, situada lá no outro ponto antiprincipal, lá do outro lado, né, no antiprincipal imagem, tá? Mas vai ser uma imagem de mesmo tamanho, não vai ser nem ampliada nem reduzida, ela vai ser igual, tá bom? Então, já teríamos resolvido isso por conceitos, mas se você quiser calcular, se você quiser fazer I sobre O igual a F sobre F menos P, que nem a gente fez na questão anterior, né? Para calcular o tamanho da imagem, você vai fazer isso daqui, ó. O tamanho da imagem, tá, o tamanho do objeto, aqui vai ficar meio sobre meio menos 1. Então, I sobre O vai ser igual a meio por menos meio, que é igual a menos 1. Isso significa que I igual a menos O. I ser igual a menos O significa o que, gente? Que o I e o O têm o mesmo tamanho, só que como é real, ela está invertida, né? A imagem é invertida, ela tem o mesmo tamanho que o objeto, mas está de ponta cabeça porque é uma imagem real. Portanto, a alternativa A, né, igual, invertida e real, é a alternativa certa da segunda questão. Tá aí. Esse estudo é um estudo bacana, um estudo mais refinado, né, sobre lentes esféricas, né, onde a gente tem um pouco mais de trabalho, mas através da equação do Halley a gente consegue entender como são as imagens formadas. Tá legal? Muito bem. Então vamos lá. Vamos para mais um. Vamos fazer mais uma questãozinha. Vou apagar aqui. Beleza. Deixa eu apagar o título também, não precisa mais, né? Não precisa mais do título. Então a questão número 3, aqui, vamos ver. Um estudante possui uma lente biconvexa, então outra vez a lente biconvexa, vamos desenhar ela para a gente não esquecer quem é, cujos raios de curvatura de ambas as superfícies esféricas são iguais a 30 centímetros. Então agora R1 é igual a R2, que é igual a 30 centímetros. Tá. Ele determinou experimentalmente a distância focal da lente no ar e obteve 10 centímetros. Então, ele já sabe o foco, 10 centímetros. Com essas informações é possível determinar o índice de refração absoluto da lente e assim saber de qual material ela foi feita. Então, item A, calcule o N da lente. Bem, beleza. Pega a equação de Halley. Vamos lá. 1 sobre F igual N da lente sobre N do meio menos 1. Vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Está aqui o Halley. Substitui o valor do foco 10. N da lente é quem a gente quer. N do meio é 1.
certo? Aqui fica 1 sobre 30 mais 1 sobre 30. Tudo bem até aí? Beleza! N da lente 1 sobre 10 igual N da lente menos 1 vezes 2 sobre 30. Certinho? Bom, posso passar isso aqui multiplicando para cá, ó, 30 vem multiplicando, 2 vem dividindo, aí eu fico com N da lente menos 1 igual a 30 dividido por 20. Né? 30 veio para cima, o 2 veio aqui para baixo multiplicando 10, ficou 30 por 20 ou 3 sobre 2. Isso quer dizer que o N da lente vai ser 1,5, 3 por 2, 1,5, mais 1, 2,5. Está aqui o índice de refração da lente, não tem unidade, né? É só um número puro, vale 2,5. Agora o item B da mesma questão pede o seguinte: se o estudante determinasse a distância focal com a lente imersa na água, ele obteria o mesmo valor descrito no enunciado? Justifique sua resposta, né? Claro que não. Por que não? Porque se ele usa essa lente na água, esse N do meio não é mais 1, que é o índice do ar. Vai ser um valor diferente. O índice da água pura, né, limpa, é raiz quadrada de 2. Então isso vai mudar o resultado, certo? E vai mudar o valor da distância focal. O N da lente não muda, você já tem 2,5. Né? Os raios de curvatura não vão mudar. Mas o índice de refração do meio, esse NM, passa a ser o índice de refração da água, não mais o 1 aqui, ó, que eu coloquei porque era ar, e aí isso muda o resultado do valor da distância focal, ele vai obter um outro foco para a lente. Tá? Nesse caso, um foco maior, tá bom? Então, não, pois muda, pois muda o valor do índice de refração do meio, né? E o valor do foco aumenta. Vai aumentar, porque como aqui você vai dividir por um número maior, né? O resultado é um resultado menor, menos 1, e aí isso dá para o foco um valor maior no final. Tá? Eu acho que comentei com vocês, se você for fazer um óculos para usar no ar, você precisa de 1 grau, mas se você for usar para a água, você vai precisar de um grau diferente, né? De um grau diferente. Normalmente a gente não usa óculos dentro d'água, a não ser que você seja mergulhador profissional e precisa acoplar uma lente na sua máscara de mergulho. Mas daí o cálculo vai ser feito com o índice de refração aqui embaixo, igual ao índice da água. Certinho? Então tá aí a questão número 3, tá? E vamos para a quarta e a última questão. Vamos lá? Depois você procura fazer esses exercícios na sua apostila, né? Verificando a resolução, acompanhando a resolução, para que você fixe bem essas ideias, esses conhecimentos, tá bom, gente? Então vamos lá para a questão número 4, que traz aqui o desenho de uma lente plano-côncava. Uma lente plano-côncava representada na figura a seguir possui raio de curvatura de 30 centímetros, certo? Quando imersa no ar, a lente comporta-se como uma lente divergente de distância focal de módulo 60 centímetros. Muito bem. Assinar a alternativa que corresponde ao índice de refração dessa lente. Então, outra vez ele quer o N da lente e nós vamos fazer o cálculo usando a equação dos fabricantes de lentes. 1 sobre F, N da lente, N do meio, menos 1, 1 sobre R1, tá? Não vou pôr o R2, essa lente só tem um raio, não vou ficar gastando tinta na caneta.
E esse foco, por ser lente divergente, bordos largos, o foco é negativo. Então aqui eu já coloco, né, porque ele deu em módulo. Em módulo quer dizer sem sinal, mas na hora de substituir eu já coloco com negativo. Tá? N da lente não sei, N do meio 1, menos 1. E aqui 1 sobre menos 30, certo? Valor do raio também negativo. Belezinha? Tudo bem? Agora é fazer a continha, ó. Esse menos 30 pode vir para cá multiplicando, né? Aí fica menos 30 sobre menos 60, igual N da lente menos 1. Aqui vai dar, né, meio, vai dar mais meio, mais 1. O índice de refração da lente é 1,5. 1 mais meio, 1,5 e fechou. Tá? Alternativa C. E aí acabamos mais uma unidade. E espero que tenham, né, gostado, que tenham compreendido. E qualquer dúvida me procure. Tá bom? Um abração para vocês. Até a próxima.